Quais são as novidades nas cirurgias de aumento de mama? Como é feita a reconstrução mamária após a mastectomia? E qual é o momento que a doutora Chagit Meshulam, cirurgiã plástica, mais se lembra da sala de cirurgia? Vamos ouvir em instantes. Olá para a doutora Chagit Meshulam, especialista em cirurgia plástica da Assuta, no Centro Médico Rabin. Divulgação completa, Chagit e eu estudamos juntas, Chagit se formou com distinção e é sempre um grande prazer te encontrar na Assuta, especialmente hoje. Quantos anos se passaram? Assustador, deixa pra lá. Não vamos falar sobre isso. Tínhamos 20 anos, quase 30 agora. Pois é. Sim. Hoje falaremos sobre cirurgias de mama. Quão comum isso é em Israel? Cirurgias de mama de todos os tipos são muito comuns. Se eu levar isso para a área reconstrutiva, após o câncer de mama, hoje sabemos que 1 em cada 8 mulheres, às vezes até 1 em cada 7, vai precisar de algum tipo de mastectomia e muitas vezes estamos envolvidos na mastectomia. E cirurgias estéticas, o aumento de mama é uma das cirurgias mais comuns no mundo ocidental hoje em dia. Então, há demanda, com certeza. Na verdade, dividimos em cirurgias estéticas, que podem ser aumento ou redução, embora a redução às vezes seja por motivos médicos. Certo, funcional, exatamente, sim. E cirurgias de reconstrução. Certo. Como é o processo antes da cirurgia? Quero dizer, uma mulher vem até você com... Vamos deixar de lado as cirurgias de reconstrução por um momento, mas digamos que uma mulher quer aumentar os seios. Sim. Sobre o que você conversa com ela, qual é o processo que ela passa? Sim. Eu dividiria as pessoas que vêm até mim em 2 grupos. Tem essas meninas jovens, depois do exército, com 20 e 22 anos, que a vida toda sofreram por terem seios pequenos e falta de autoconfiança por causa disso, e que pedem para aumentar os seios. E tem as mulheres que são mais o meu público-alvo, mais as mulheres que realmente vêm até mim, que são mulheres na faixa dos 40 anos, que já terminaram de ter filhos, de amamentar, e querem dar uma preenchida nos seios e voltar aos velhos tempos. Então, realmente, quando eu era mais jovem e essas meninas jovens vinham até mim, e eu venho de um lugar de cirurgia reconstrutiva e cirurgias grandes, eu costumava dizer: por que vocês precisam disso? Se você é tamanho A, por que precisa ser tamanho B? E realmente percebi que isso faz diferença, muda a postura delas, muda a autoconfiança, toda a postura corporal, até a forma como elas falam muda. E muitas vezes, justamente essas meninas jovens, as mães delas vêm até mim depois e me agradecem pelo que fiz. Então não se deve menosprezar nem essas cirurgias simples de aumento, mas principalmente meu coração realmente vai para as mulheres mais velhas, da nossa idade, que querem um pouco voltar aos velhos tempos. Quais são as principais técnicas para aumento de seios? Então, na verdade, o aumento de seios é composto por 2 mundos. O mundo dos implantes de silicone, e mesmo entre os implantes de silicone, existem diferentes tipos. Eu gosto muito de fazer aumento com implantes anatômicos, mas o implante anatômico, ao contrário do implante redondo, não tem aquele volume exagerado no polo superior do seio e proporciona um aspecto muito natural ao seio. Ele é especialmente adequado para mulheres mais velhas que não querem aquele visual artificial na praia ou dentro do sutiã e procuram um visual mais natural, parecido com um seio original que não passou por aumento. E esses implantes são muito adequados para um aumento natural. E hoje, uma das áreas mais comuns é a lipoenxertia. O aumento por meio da injeção de gordura, que é realmente adequado para um certo tipo de mulher que não quer ser grande demais. Nós retiramos células de gordura do abdômen, da cintura, lugares que geralmente as mulheres em Israel têm em abundância, e injetamos na região dos seios. Isso também é realizado em sala cirúrgica? Na sala de cirurgia, sim. Prefiro fazer isso com anestesia geral, não com anestesia local. A mulher está dormindo, nós aspiramos as células e as injetamos no seio, tudo através de pequenos cortes de meio centímetro. É um procedimento único ou são vários? Geralmente informo à paciente que são necessárias 2 cirurgias, mas frequentemente ela fica satisfeita com apenas um procedimento. Se as expectativas forem realistas e ela quiser apenas modelar o seio, sem aumento, uma cirurgia pode ser suficiente. Como se decide? Como se decide o tamanho? Como se decide sobre o... Primeiramente, a lipoenxertia, é importante dizer, não é algo que se pode decidir antecipadamente. Diferente de uma prótese de silicone, onde posso usar uma simulação 3D para mostrar à mulher exatamente como ela ficará antes e depois da cirurgia, com o implante X no tamanho Kumaisero, na lipoenxertia você aspira a gordura sem saber quanto permanecerá.
Normalmente, 60% fica, mas mesmo que 100% permaneça, não se sabe como ficará naquela mulher específica. E por isso, quando uma mulher escolhe essa lipoenxertia para aumento, ela precisa saber que o resultado não é previsível. Ou seja, não dá para saber qual tamanho ela vai alcançar, e ela precisa aceitar isso. Isso tem limitações. Isso serve para toda mulher? Para mulheres magras? Antes de tudo, não. Isso é adequado apenas para mulheres com o material necessário para a doação. Ou seja, realmente precisa ser uma mulher que tenha barriga, que tenha cintura, que tenha quadris. A gente precisa injetar no mínimo 200 centímetros cúbicos em cada seio para que seja possível ver algum resultado. 200 centímetros cúbicos de gordura é muito menor do que 200 centímetros cúbicos de implante de silicone. Então realmente precisa haver um órgão doador. Eu evito fazer injeções de gordura em mulheres com histórico familiar de câncer de mama, pois a gordura injetada pode aparecer como calcificações na mamografia, o que tem suas desvantagens. Existem desvantagens na injeção de gordura e é preciso adaptar a cirurgia certa para cada mulher. Algumas vêm para a injeção de gordura e acabam saindo com uma pequena prótese de silicone. Ficamos receosas com a prótese de silicone, imaginando um visual artificial e grotesco, mas existem próteses pequenas e naturais. Como se decide o tamanho da prótese? Pergunta muito boa. Então, antes de tudo, a largura da mulher, a largura do seio, é um dado muito, muito importante. Os desejos da mulher, o tipo de pele dela, né, a capacidade de esticar a pele. E, de modo geral, eu não recomendo, de forma alguma, que uma mulher ultrapasse 300, 325 de tamanho. E claro que para mulheres jovens com estrutura corporal mais estreita, 250, 275, até mesmo menor pode funcionar e dar um resultado natural que não é perceptível em nenhuma situação. E qual é a diferença entre aumento e lifting? Boa pergunta. O lifting de seios não é necessariamente feito com implante de silicone. Um dos tipos de lifting que gosto de fazer é justamente o lifting sem implante de silicone. No lifting, na verdade, nós fazemos 3 coisas. Elevamos o mamilo para uma posição mais alta no seio. Em seguida, apertamos a pele ao redor do conteúdo. E em terceiro lugar, fazemos uma pequena reorganização do tecido mamário. Porque à medida que envelhecemos, o tecido mamário desce. E na parte de cima, ficamos um pouco sem tecido. No lifting, reposicionamos para cima parte do tecido mamário que caiu. Na verdade, reorganizamos o tecido mamário. Bonita. Vamos abordar a reconstrução mamária. Um tema muito relevante para você e pelo qual ganhou notoriedade. Sim, é algo muito próximo do meu coração. Para quem isso é indicado? Para quem é destinado? Então, realmente, nos últimos anos eu estou muito feliz. Quase toda mulher com câncer de mama consulta um cirurgião plástico em algum momento, pois não apenas aquelas que precisam de mastectomia total necessitam desse especialista. Frequentemente, até mesmo mulheres que passam por mastectomia parcial podem se beneficiar do envolvimento de um cirurgião plástico. É positivo que os cirurgiões gerais também reconheçam essa necessidade e chamem o cirurgião plástico quando preciso. As reconstruções mamárias se dividem em parciais, após mastectomia parcial, e totais, após mastectomia total. Isso é menos comum. Hoje em dia, a maioria... Certo. Felizmente, isso é menos comum. Eu ainda me lembro das mastectomias de antigamente. Certo. Que era... Antigamente, a mastectomia era como uma guilhotina. Hoje, as técnicas evoluíram tanto que o procedimento consiste basicamente em esvaziar o seio por dentro, ao contrário do que muitas mulheres pensam quando vêm para uma consulta inicial comigo. Muitas vezes deixamos toda a camada da pele, incluindo o mamilo. Quando o mamilo está envolvido, nós o removemos, mas ainda mantemos toda a camada da pele intacta. O cirurgião plástico tem como papel preencher novamente a camada da pele. A reconstrução é feita ao mesmo tempo que a mastectomia? Novamente, hoje em dia, sim. Nos últimos anos, quase todas as mastectomias são acompanhadas de reconstrução. Para a mulher que, claro, deseja, talvez esse seja realmente o momento de levantar essa questão. Nem toda mulher precisa de reconstrução. Eu digo isso como cirurgiã plástica, que ama reconstruções, que é responsável por reconstruções. Toda mulher deve saber que também existe a opção de não fazer a reconstrução. E se ela consegue não ver sua sexualidade e sua feminilidade como dependentes do órgão, e ela não quer fazer a reconstrução, é muito difícil. Mas preciso dizer que, justamente nos últimos anos, há uma certa tendência, especialmente entre mulheres jovens, de não fazer a reconstrução. E eu respeito muito isso. Mas há mulheres que me dizem, sem reconstrução, eu não consigo sair da anestesia. Eu quero a reconstrução. É possível realizar a reconstrução em um estágio posterior?
Frequentemente, mulheres precisam passar por radioterapia e a recuperação tende a ser difícil. Para elas, costumamos dizer: esperem com a reconstrução, façam a mastectomia, terminem toda a parte oncológica e depois venham fazer a reconstrução. Na verdade, só é preciso dizer que mulheres que passam por radioterapia e depois querem fazer a reconstrução não poderão fazer a reconstrução com implante de silicone, elas precisarão fazer a reconstrução com tecidos autólogos. É isso. Quais tipos de reconstrução existem? Sim. Na verdade, 80% das nossas reconstruções são mais simples, com implantes de silicone. Como eu disse, o cirurgião esvazia a mama e nós a preenchemos com o conteúdo de um implante de silicone. O outro mundo, os outros 20%, são realmente reconstruções com tecidos da própria mulher. E isso é mais adequado para mulheres mais cheias, com seios grandes, porque o implante de silicone não consegue dar o volume, a maciez e a queda que um seio grande tem. E outro tipo de mulheres que são adequadas para a reconstrução com seus próprios tecidos são aquelas que passaram por radioterapia, como eu disse. Mulheres que passaram por radioterapia no passado, o implante de silicone não é adequado para elas. E para essas mulheres, nós fazemos reconstrução com seus próprios tecidos, que geralmente o principal recurso nesses casos é a parede abdominal, é a pele e a gordura da nossa parede abdominal. Isso é basicamente uma cirurgia microcirúrgica? Certo. A pele e a gordura da parede abdominal conseguem imitar da melhor forma possível a queda e a maciez do seio natural da mulher. E o que fazemos é simplesmente pegar essa pele e gordura, baseando-as em um vaso sanguíneo, porque não dá para simplesmente transferi-las. Com o suprimento de sangue, exatamente. Pegamos um vaso sanguíneo pequeno, de 1 ou 2 milímetros, transferimos todo esse complexo para o tórax e conectamos aos vasos sanguíneos do tórax para que alimentem esse complexo e assim ele sobrevive, basicamente. Quão parecido é com o seio original? É muito parecido mesmo. Ou seja, realmente, eu chamo isso de Rolls Royce das reconstruções, porque diferente do implante de silicone, que consegue dar um seio pequeno, talvez um pouco artificial na aparência, a reconstrução com nossos próprios tecidos realmente consegue imitar o seio natural da melhor forma possível. E quanto à sensibilidade? A perda de sensibilidade após a cirurgia, ela volta depois da cirurgia? Sim, infelizmente, muitas vezes esquecem de dizer isso para a mulher. Mas essa retirada do seio corta os nervos e geralmente o centro do seio, a região do mamilo e ao redor ficam sem sensibilidade. E às vezes a sensibilidade volta na periferia, mas não no centro. Como se reconstrói o mamilo no caso de precisar removê-lo? Essa é uma pergunta que muitas vezes preocupa mulheres que vão passar por uma mastectomia sem preservação do mamilo. Na verdade, a reconstrução do mamilo é uma cirurgia muito simples, feita com anestesia local, dura cerca de 10 minutos e realmente chamamos isso de retalho na linguagem médica. Giramos uma espécie de trevo, tecido da própria pele da mulher, do seio, e criamos com ele uma estrutura tridimensional de mamilo. Mas é preciso lembrar, ela fica com uma cor diferente, o mamilo tem uma cor diferente. Depois disso, a mulher procura uma tatuadora médica que faz a cor especial. Atualmente, há mulheres que também tomam a iniciativa... Essa é a especialidade delas, não é? Sim. Existem tatuadores médicos cuja função é essa, mas hoje em dia há mulheres que fazem todos os tipos de tatuagens, aproveitam a ocasião e fazem várias tatuagens incríveis, o que é realmente especial e, na minha opinião, muito bonito. Quais são as novidades na área? Na área das reconstruções, na verdade, a maior novidade é que até mesmo mulheres que precisam de uma mastectomia parcial agora procuram um cirurgião plástico. Hoje em dia, usamos técnicas da cirurgia estética como lifting ou redução e aplicamos essas técnicas na reconstrução mamária após a mastectomia parcial. E então, em vez de sair com uma parte do seio retirada, a mulher sai com um seio modelado que parece o seio de uma mulher que fez um lifting ou uma redução de mama. Tentamos modelar o seio para que fique o mais parecido possível com o original ou, teoricamente, pode ser que consigamos deixá-lo ainda mais bonito. Nesse caso, talvez seja necessário tratar o outro seio também. Certo. Então, muitas vezes, após uma mastectomia parcial, o seio que resulta fica muito mais modelado, muito mais firme, muito mais levantado do que o outro seio. E aí a mulher realmente pode e tem direito, isso está incluso no sistema de saúde, ela tem direito a um lifting ou algum tipo de correção estética do outro lado, com certeza. Linda. Você é uma mulher em uma área predominantemente masculina. Quando iniciei a residência em cirurgia plástica, acho que nem conhecia outras cirurgiãs plásticas. Sim, então isso está mudando um pouco, felizmente, mas eu tenho que dizer que é verdade. Por exemplo, no meu departamento ainda sou a única mulher, mas eu vejo uma nova geração de residentes crescendo. E também na nossa geração, eu meio que...
Isso ocorre porque a maioria do público-alvo são mulheres. Certo, Quem entende melhor as mulheres do que as próprias mulheres? certo. Então agora entendemos isso. Especialmente quando uma mulher chega com câncer de mama, é um evento muito dramático. Certo. Você está certa. Olha, eu não acho que isso depende da pessoa e menos ainda do gênero dela, mas eu realmente acho que, como mulheres, nós definitivamente conseguimos entender melhor esse sentimento de perda. Sim, com certeza, com certeza. Tem alguma paciente que você lembra em especial? Sim, 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 sem dúvida. Vou chamá-la de Ellie. Ela é uma paciente querida que veio até mim no início dos seus 20 anos. Eu tinha acabado de voltar do meu fellowship em Toronto. Ela veio até mim com câncer de mama. A mãe dela morreu jovem e ela veio até mim com câncer de mama. E o pai dela a criou. Ela também tem uma irmã mais velha. Ela chegou até mim com um câncer de mama muito agressivo. Ela passou por tratamentos muito difíceis depois da reconstrução, incluindo radioterapia. E a radioterapia encolheu a reconstrução e o resultado estético ficou horrível. Então fizemos uma reconstrução mais complexa com tecidos dela mesma. E realmente ela era tão jovem e caiu sobre ela um golpe tão grande, além de toda a questão da mãe que não estava presente. E ela era uma lutadora, estava sempre em confronto conosco e... Confronto com o quê? Com a reconstrução? Toda essa experiência que ela passou, toda essa experiência que ela está passando, simplesmente fez ela criar resistência contra mim, contra as enfermeiras. Ela ficou realmente fechada e retraída, muito negativa, e o tempo todo falava sobre como ela iria encontrar um cara, como ela é jovem, está na casa dos 20 anos, como ela vai continuar a vida depois disso. E ela se casou, teve filhos, até hoje. Ela se recuperou. Ela se recuperou. Claro, claro, claro. Até hoje. E ela também conseguiu ter filhos. Eu recebo dela pelo menos uma vez a cada 2 semanas uma foto. Ela já tem 2 filhas. Fotos das meninas crescendo aos poucos. E isso realmente é uma grande felicidade. Uma grande felicidade. Eu realmente me sinto como meia-mãe. Sim. Como funciona o processo de reconstrução mamária? Na verdade, a pessoa vai primeiro ao cirurgião, não a você. Certo, certo. E do cirurgião, né? O cirurgião encaminha para você, ou a pessoa pode dizer, eu quero que você me opere. Então, isso funciona dessas 2 maneiras. Normalmente, cada cirurgião tem o cirurgião plástico com quem trabalha. E geralmente isso acontece em equipes. Eu tenho cirurgiãs com quem trabalho, eu nem preciso falar. Tipo, é simples. A gente se comunica por telepatia. Sempre sinto muita inveja quando vejo você na sala de cirurgia, operando junto com a cirurgiã. Cirurgia é uma área solitária, você deve entender. Nas cirurgias estéticas, estou realmente sozinha como você, mas nas reconstrutivas é algo integrado. Gosto de estar presente na retirada, ajudar a cirurgiã e ela muitas vezes fica para me ajudar. Há uma troca mútua. Também recebo encaminhamentos de cirurgiãs com quem ainda não trabalhei, pois a mulher pede que eu faça sua reconstrução. Mesmo assim, fico feliz em conhecer novas cirurgiãs. O que você mais gosta de fazer no seu tempo livre? Você tem tempo livre? Ótima pergunta. É curioso como, conforme envelhecemos, compreendemos melhor a importância e necessidade do tempo livre. Nossa profissão é muito difícil. Ser médica não é fácil, mas quando você lida com câncer de mama, tem algo nisso que é realmente difícil. Difícil emocionalmente. Você precisa suportar muita coisa. É necessário ter energia e se adaptar para que... Certo? Então, yoga e meditação, isso é algo que me mantém equilibrada. Todo dia? Tento meditar pela manhã só uns 15 minutos. Recomendo muito. Você fica mais tranquila. Hoje de manhã eu fiz e você vê que sou outra pessoa. Você sempre... Mas o nível de tranquilidade é diferente. E também yoga, eu tento fazer uma vez por semana. Não consigo mais do que isso, mas é um prazer. Existe algum tópico que você gostaria de abordar? Algum assunto que pensamos menos e temos menos consciência? Na verdade, sim. É uma área completamente diferente daquela sobre a qual conversamos. É um campo que realmente começou a ganhar força no mundo, mas aqui ainda está engatinhando. E como mulher que é cirurgiã e realmente lida com coisas muito íntimas, eu gostaria de aumentar nossa conscientização sobre isso, que é o campo da estética ginecológica. Mulheres, vamos dizer que a média de filhos aqui é de 3 por mulher, e depois dos partos, muitas vezes aproveitamos menos as relações sexuais. É preciso dizer isso, né? Ou seja, nossa vagina se alarga. E eu incentivo e encorajo mulheres a fazerem cirurgias de estreitamento vaginal.
Não por ninguém, não pelo parceiro, não por nada, simplesmente pelo prazer pessoal delas. E realmente, nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, essa é uma área que está se desenvolvendo muito, realmente como parte do... Como é feita uma cirurgia dessas, na verdade? O que é feito na cirurgia? Na verdade, essa cirurgia não é nada complicada. Muitas vezes eu a combino com cirurgia de mama, com cirurgia de lifting, e é uma cirurgia em que basicamente, como fazemos uma abdominoplastia, na abdominoplastia removemos o excesso de pele e apertamos o músculo sob a pele. Exatamente da mesma forma fazemos o aperto da vagina. Removemos um pedaço da mucosa, principalmente na região posterior da vagina, apertamos o músculo nessa área e fechamos a mucosa novamente. Não dói? Parece doloroso. A cirurgia não é dolorosa. Demorei para falar sobre ela, porque é um pouco constrangedor abordar esses assuntos, mas eu realmente acho... Não há conscientização. Não há conscientização sobre a necessidade de cirurgia. E você pensa que está tudo bem consigo, mas as coisas mudam. É preciso falar sobre isso. Vejo pessoas que fizeram essa cirurgia. É isso. Que tipo de reações você recebe? Me agradecem, deixa o marido que me agradece, mas a mulher sente que é mais prazeroso para ela. Não há prejuízo na sensação? Não. Bate na madeira. Isso não é uma das coisas descritas. Olha, sempre podem haver, em qualquer cirurgia, podem haver complicações, mas a sensação não é um dos problemas dessa cirurgia. De novo, porque é preciso saber onde remover o excesso de pele e onde apertar o músculo. E quando você faz isso por trás, não há prejuízo na sensação. Então essa é a minha mensagem. Então, antes de tudo, você realmente mencionou que isso é feito, você faz isso às vezes junto com o aumento de seios, e vocês sabem que existe uma cirurgia chamada Mommy Makeover. O que é exatamente o Mommy Makeover? Não gosto muito desse termo. Mommy Makeover geralmente é um tipo de cirurgia que antigamente chamavam de cirurgia para divorciadas. Como se fosse para uma mulher que se divorcia, e por isso eu não gosto desse termo. Eu chamo de cirurgia para casadas, tipo, seja casada e seja maravilhosa. Então, realmente é uma cirurgia em que combinamos várias áreas e geralmente é uma cirurgia de mama e abdominoplastia. E muitas vezes, como parte do Mommy Makeover, também é feito o aperto da vagina. Incrível. Sim. Bom, parece divertido, Shagit. A diversão vem depois, não durante. Quando vamos ao seu consultório? Bom, quero agradecer à doutora Shagit Meshulam. Muito obrigada, Isti. Foi divertido, obrigada. Pra mim também. Por hoje é só. Até o próximo episódio de Na Mesa de Cirurgia. Enquanto isso, envie-nos suas perguntas sobre saúde e cirurgia. Até logo!